Olá, povo de Deus! Seja bem-vindo ao nosso devocional diário. Eu sou o pastor Vandelson, pastor do Centro Evangelístico Nova Vida. Fica localizado na Avenida Conselheiro Furtado, número 2623, bairro da Cremação. Fica entre a Travessa 9 de Janeiro e a Travessa 3 de Maio. Nosso devocional diário está fazendo a leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Hoje vamos ler o capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Na versão da Bíblia de Jerusalém, a partir do capítulo 24, começa aquilo que os editores da Bíblia de Jerusalém entendem ser o início do discurso escatológico de Jesus Cristo, quando ele vai começar a falar sobre os eventos que acontecerão, né? Então vamos, haverá aqui do versículo 1 ao versículo 3, uma parte introdutória desse discurso escatológico. A partir do versículo 4 até o versículo 14, vai falar sobre o princípio das dores. Do versículo 15 ao 25, a grande tribulação de Jerusalém. Do versículo 26 ao 28, a vinda do Filho do Homem será manifesta. Do 29 ao 31, a amplitude cósmica desse acontecimento. A parábola da figueira, a partir do versículo 32, a partir do versículo 37, vigiar para não ser surpreendido. E a parábola do mordomo, concluindo a leitura do capítulo 24, a partir do versículo 45 até o 51, concluindo a leitura do capítulo 24. Vamos então à introdução. Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu: vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular: dize-nos, quando vai ser isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? Princípio das dores. Jesus respondeu: atenção, para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. A vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo vos entregarão a tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão, haverá traições e guerras intestinas, e surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testamento para todas as nações, e então virá o fim.
princípio das dores. A grande tribulação de Jerusalém, versículo 15. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo, ou ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos preveni. A vinda do Filho do Homem será manifesta. Versículo 26, prosseguindo, diz assim: se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até lá, ei-lo em lugares retirados, não creiais, pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. A amplitude cósmica desse acontecimento. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, que ao som da grande trombeta reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. A parábola da figueira. Aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Naquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Vigiar para não ser surpreendido. Como nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E estarão dois homens no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora
que não pensais. Para concluir a última porção do capítulo 24, a partir do versículo 45, a parábola do mordomo diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração: meu senhor tarda, e começar a espancar seus companheiros, e comer e beber em companhia dos beberrões, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe designará seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Glória a Deus. Jesus falando sobre os futuros acontecimentos é o discurso escatológico. E esta é a leitura do capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Que Deus o abençoe neste dia, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus, amém.